Olá, estudantes de medicina da Unigran Rio. Estamos aqui hoje conversando um pouco sobre o ENAD. Para essa nossa conversa, eu convidei o professor doutor Maurício Cupelo. Ele é o nosso coordenador adjunto do internato e é doutor em ciências biológicas e estará conversando um pouco sobre a prova, o que é o ENAD. Para isso, eu vou começar então perguntando, Maurício, o que é ENAD? E quem deve fazer essa prova? Márcia, primeiro, obrigado pelo convite. Eu acho muito importante a gente ter um momento, né, para falar um pouquinho sobre os instrumentos avaliativos, principalmente do ensino superior. Eu digo isso porque a gente fala muito do ENAD, mas o ENAD ele é o Enem do ensino superior. Então, se a gente fosse pensar em termos análogos, né, o que seria, por que implementar, a gente pode fazer uma correlação direta com o Enem. A diferença é que o Enem hoje já está tão inserido na vida do estudante, principalmente porque ele consegue utilizar o Enem para entrar em todas as universidades, sejam elas públicas, né, ou privadas, e por isso que acaba ganhando talvez um destaque maior do que deveria ser, né? E o ENAD acaba ficando às vezes mais ofuscado, ele fica um pouco mais desconhecido por parte dos alunos e às vezes acarreta até como punição, né? Puxa, eu vou ter que fazer o ENAD. O ENAD eu acabei sendo, né, selecionado de alguma maneira, e isso também fica um pouco conflituoso na cabeça do aluno, e eu acho que a gente hoje pode tirar essas dúvidas. Mas o ENAD, e eu vou até me dirigir para eles, o ENAD ele é uma prova, ele é um instrumento avaliativo que vai avaliar os alunos do ensino superior, né? Diferente do Enem, que avalia os alunos do ensino básico. Então, o ENAD serve então para nivelar, ranquear os cursos do país? Na verdade, a gente tem... Isso é uma pergunta bem interessante, porque é um equívoco achar que o ENAD ele foi criado para ranqueamento, né? Não é interesse, né, do Ministério da Educação fazer algum tipo de instrumento para ranquear, né? A ideia do Ministério da Educação é acompanhar, é auditar o que tiver que ter, né, o que ser corrigido. A proposta do ENAD é muito mais de conhecer as instituições de ensino público ou privadas no país, saber verificar o nível de qualidade de atenção, até porque ela consegue fazer isso não só através da prova, existe um questionário que também tem uma pontuação por parte, né, dos instrumentos avaliativos do ensino superior, esses alunos e essas instituições. Então, o Ministério da Educação ele precisa ter algum tipo de instrumento para acompanhar, para validar e, de fato, né, se tiver que acontecer, intervir e fazer as ações possíveis em relação aos processos. Mas, de uma forma geral, o ENAD ele não vem com características nem de ranqueamento e nem punitivo. Ele vem para mostrar e acompanhar, né, as instituições de ensino superior no Brasil de uma forma geral. E quem deve fazer essa prova do ENAD? Isso flutua um pouquinho se a gente está falando de tecnólogo, né, para ir para ensino superior, graduação. Bem, graduação, né, tecnólogo, mas graduação não tecnólogo, né, bacharel. No caso da medicina, né, funciona da seguinte maneira. Os alunos que vão fazer o ENAD, eles são aqueles que vão se formar no final desse ano, ou seja, no final de 2023, ou com a expectativa de encerramento em 2024. Isso é muito importante porque esse questionamento, essa dúvida para o aluno, acha que, de repente, é a instituição de ensino superior que destaca, ou de forma randômica, aleatória, né, os seus alunos. E não é. Todos aqueles alunos que completarão, né, se encerrarão, né, a graduação no final desse ano e com a expectativa de encerramento na metade do ano que vem, deverão fazer o ENAD. Tá? Então, esse processo é muito importante eles conhecerem, porque isso não cabe à Unigran Rio dizer quem é o quem exatamente. Isso já está atribuído, inclusive, ao censo da universidade. Esse banco de dados já existe, isso já é informado desde o início, né? A trajetória histórica do aluno já é informada no Ministério da Educação desde sempre. E, nesse momento, agora, basta a Unigran Rio validar, sim, quem são esses alunos ainda matriculados, né? E até mesmo aqueles que não estão matriculados, isso é importante também. Se tiver com carga horária compatível, né, eles deverão ser informados também. E aí a obrigatoriedade mútua, né? Acho que talvez aqui seja um momento muito interessante para o aluno conhecer. Existe a obrigação da instituição, que é validar frente a uma lista que já vem apresentada pelo Ministério, né? Na verdade é o INEP, que é o órgão que implementa. A instituição de ensino público ou privada valida no sentido de, sim, reconhecer quem são esses alunos que estão ativamente matriculados ou não e dizer que, sim, estão naquela fase, né, naquela carga horária específica. E, depois de um tempo, o aluno se reconhecer como parte do processo avaliativo e buscar na instituição
a lista. É óbvio que a lista de enadistas, né, é divulgada amplamente pelas instituições e deverá ser assim feito. Mas o aluno também tem a participação e a responsabilidade, né, tão quanto a instituição, de buscar a sua inscrição. Então, vamos lá, uma situação hipotética, né? Uma matrícula que se perdeu, uma matrícula que não foi informada ao INEP, e é um aluno que vai se formar agora no final do ano, né? Isso pode acontecer, né? Quer dizer, a gente tem uma série de ferramentas para isso acontecer, mas vamos supor que isso aconteça. O aluno não está isento da responsabilidade da inscrição. Ele deverá vir à instituição e falar, olha, divulgaram a lista e meu nome não está. Eu preciso estar porque eu vou me formar no final do ano. Sim. Então, essa obrigatoriedade, sim, é mútua. A instituição, ela informa aqueles. E aí os alunos têm que saber que, independente, né, de CR, independente de turno, independente de qualquer outra variável, se ele tiver com carga horária para cumprir, né, para encerrar o curso no final do ano ou na expectativa do ano subsequente, ele fará a ENAD. Tá? E isso é importante entender que para esse ciclo avaliativo, né? A gente está vivendo um ciclo avaliativo de saúde. Então, isso é importante também. A gente vai passar por outro ciclo desse agora em 2026. Então, em 2026, os alunos de medicina, em 2026, que se formarão em 2026-2 e com a expectativa em 2027-1, também deverão fazer o ENAD, né, no próximo ciclo. Cada ciclo de grupos, né, acontece a cada 3 anos. É isso. Tá. Então, um aluno agora ele deve estar se perguntando, né? E aí, que prova é essa? Como é que é o modelo da prova? E aí, como é que é essa prova? As provas, assim, a gente pode dizer pela Unigran Rio que a gente tem um preparo, né, desde o primeiro momento dos alunos, claro que não em todas as questões, né, mas a gente sempre faz, vinculado às competências, às grades, né, dos alunos, questões do tipo ENAD. Mas por que do tipo ENAD, né? As questões do tipo ENAD, tipologia ENAD, na verdade, são as questões que são encontradas em concursos públicos, em processo de seleção de trainee, residências. Então, ela não muda. A tipologia ela é muito similar. Então, até para tirar um pouco dessa mística também, né? Como se fosse uma prova, né? Exclusivamente ENAD, né? Ela tem uma forma de perguntar, claro que tem um formato específico, mas é um formato muito encontrado em outros processos seletivos, né? E não só no processo avaliativo como o ENAD. Então, ela é uma prova que vai verificar os conhecimentos atribuídos desse aluno ao longo da graduação como um todo, tá? Então, sim, cai tudo que o aluno viu na vida, né? Pode estar numa prova do ENAD, mas a forma de perguntar, a forma de correlacionar esses assuntos, ela é muito peculiar. Não existe no ENAD uma preocupação do detalhe, do detalhe, do detalhe. Até pode ter uma pergunta um pouco mais específica, né, sobre um determinado tipo, mas a ideia ali do instrumento avaliativo é correlacionar assuntos, inclusive com assuntos contemporâneos, né? Não necessariamente com a formação dele. Tanto que a prova ela é separada por 40 questões, né? Dessas questões, ela tem uma parte, né, de conhecimento específico e uma parte de conhecimento geral. Então, a preocupação do Ministério da Educação com essa organização, né? E essa correlação envolve interpretações de gráficos, tabelas, aplicações clínicas, mas sempre com o hábito de pegar uma série de atributos, né, que o aluno consegue conquistar ao longo da graduação e não necessariamente uma única disciplina numa nota de rodapé de livro que vai estar lá numa prova e que não vai avaliar nada. Então, eles são muito cautelosos com isso. E é até importante falar para os alunos, porque assim, a dúvida pode ser também assim, mas como é que eles têm todo esse preparo e conseguem entender o que as universidades do Brasil, né, estão abordando? Quem são esses professores que fazem essas provas, etc. O INEP ele abre um processo seletivo, tá, para todas as instituições do Brasil, públicas e privadas, que faz, né, os professores podem se candidatar inserindo seus currículos e são selecionados por um processo extremamente aberto, né, com medidas avaliativas e, enfim, transparentes. E essas provas são criadas, né, por esse corpo de professores que estão presentes ao longo do Brasil inteiro. Então, não é um professor ou um corpo do MEC, né, específico para fazer... Não, ele é extremamente democrático, extremamente aberto e transparente nesse processo de formulação das questões. Uhum. Então, essas questões, principalmente de cunho específico, elas vão de acordo com o que está nas diretrizes curriculares, né, para o curso de medicina. E tem várias tipologias de questões, né? E os alunos às vezes me perguntam assim, mas tem questões que tem muita pegadinha, por isso que a gente acaba não indo tão bem. Como é que você sabe, como é que você acha assim essa relação aí com as questões com pegadinhas? Acho que o aluno nesse sentido não precisa ficar preocupado. Eu não vejo o ENAD e nesse sentido a gente pode realmente diferenciar o ENAD de um concurso para residência.
né? Por mais que a tipologia das questões elas podem ser bem similares, o ENAD ele não vai ficar preocupado em atribuir algum tipo de pegadinha muito específica para derrubar, né, um aluno. A ideia do ENAD não é fazer com que o cara pontue mais ou menos de uma forma a entrar, de repente, numa determinada vaga, né? Ou alguma coisa do tipo. Não, a ideia do ENAD é realmente avaliar, é saber se o aluno consegue aplicar aquilo que se aprendeu ao longo do determinado ano. Inclusive, a prova ela é correlacionada, né? Imagina, porque você analisar o Brasil, que tem um tamanho de um continente, existem variedades curriculares, né? Então, a proposta também do início do edital, do que vai cair, eles abrem isso para todos, inclusive no intuito de tentar corrigir, né? Instituições que podem ficar atentas, de repente, a mudanças curriculares ou a troca, substituições pontuais necessárias no processo para estimular esse dinamismo, essa discussão crítica sobre os currículos. Então, não me preocuparia com pegadinhas. Pegadinha na prova do ENAD, pegadinha não vai acontecer. É mais você correlacionar os assuntos, né? A grade curricular de um aluno de medicina é extremamente complexa, ela tem uma série de assuntos, mas a aplicação, né, desses assuntos de forma combinada é a preocupação do exame nacional, e não ficar naquela rodinha de rodapé, uma palavrinha, botar um não na frente. Isso não vai acontecer. Bom, então a gente já conceituou o ENAD, já falamos sobre a tipologia da prova, o que o aluno precisa saber para fazer a prova. E aí, como é que a Unigran Rio está se preparando para esses alunos que farão o ENAD agora no final de 2023? Excelente pergunta. A primeira, e é um trabalho talvez que a gente perca um tempo mais significativo, que é a conscientização. E aí, assim, a conscientização ela é um instrumento importante para a instituição, é claro que ela é importante para a instituição, é o que dá a valorização da marca, né? O papel da Unigran Rio no mercado de trabalho, no mercado, né, de clientes, isso é óbvio. E existe uma correlação direta com o aluno, porque é o seu diploma. Então, ao mesmo tempo, né, até para aqueles que não vão fazer o ENAD, vou dar um exemplo, o cara que vai se formar em 2024-2, pode falar, ufa, né, saí do ENAD. Não, mas a nota do cara de 2024-2 é justamente a nota do cara de 2023-2 e 2024-1. Então, ou seja, existe um trabalho, e isso o Ministério da Educação, ele reforça isso junto às instituições de ensino, que é esse trabalho de conscientização. Ele é uma prova importante para a avaliação do ensino superior brasileiro. Então, não é para ser levado de um instrumento sem valor, ou que a gente pode fazer de uma forma trivial, né, não absoluta. Não, ele tem um papel importantíssimo para nivelar no sentido de entender, não no sentido de punir, sair correndo atrás de uma instituição ou outra. Não, a ideia, inclusive para trazer, porque os resultados são públicos. Então, um aluno, por exemplo, que vai fazer um investimento numa faculdade de medicina, vamos dar esse exemplo que eu acho que é um bom exemplo. Está falando aí em torno de quase R$1 milhão. É importante que ele possa entrar nos órgãos competentes, como é o INEP, e buscar as instituições, né? Hoje a Unigran Rio ela não é a sexta melhor universidade privada do Brasil com fins lucrativos à toa. Então, o trabalho de conscientização é o primeiro, entender que isso é importante para o aluno e importante para a instituição. Ponto, essa é a primeira coisa. A segunda, entender que hoje existe uma série de iniciativas do governo para poder destacar o ENAD assim como foi feito o Enem. Talvez qual foi a grande virada para o Enem? A grande virada para o Enem foi atribuir ele a todos os vestibulares do Brasil. Então, hoje, cara, não tem como você fugir do Enem. Você vai acabar fazendo o Enem e aí você tem uma força motriz, né, ali mais de interesse, porque você quer entrar, seja numa universidade pública, seja numa universidade privada. O ENAD, hoje, a gente tem um vínculo hoje com vários processos de residência. Como é que eles colocam isso, né? No processo, na hora que você faz a prova e passa para uma análise curricular, o ENAD já está valendo, às vezes, 10% daquela nota, 5% daquela nota. E todo mundo sabe que no processo seletivo, uma diferença de 1/10, às vezes, faz você conquistar aquela vaga ou não. Então, uma série de processos seletivos já consideram a nota do ENAD, a nota coletiva, isso é importante. A nota individual, que é sigilosa, que só o aluno tem, ele pode botar isso no currículo, porque no final, um ano depois, sai um relatório de mais de 30 páginas, só para ele poder ver como é que foi ele em relação aos colegas, ao Brasil. Então, ou seja, é uma análise até com inteligência artificial, estatística muito bacana para o aluno conhecer. E eles deixam à vontade para você levar esse boletim como currículo, né? Você poder usar e falar, olha, eu estou querendo pleitear essa vaga e olha aqui o meu relatório que eu imprimi, que está lá chancelado pelo MEC, de como foi o meu desempenho na prova do Exame Nacional no ano de 2023, no caso agora, 2023.
Então, isso é um atributo de valor significante e as empresas já estão colocadas, né, nesse sentido. E é claro que pela nota, as instituições estão sempre atentas, né? Isso é uma hipocrisia achar que uma grande empresa não está preocupada com a formação dos futuros profissionais que vão entrar naquela marca. Então, isso já é desde sempre, independente do que está acontecendo agora ou no passado, é isso. Então, essa é a primeira questão, a conscientização. A gente fala de ENAD, mas ainda acaba sendo meio que um tabu, as pessoas acham que é uma coisa meio de perseguição, enfim. Então, essa grande virada agora é importante, primeira coisa. A segunda coisa, você pode falar assim, mas como é que eu vou preparar, né, para uma prova que cai tudo da minha vida? Você já vai fazendo isso ao longo do tempo. A gente tem instrumentos na Unigran Rio, como o teste de progresso, provas que são formuladas sob a metodologia, correlações com tabelas. Então, isso já está intrínseco ao aluno. Ele pode não perceber, mas ao longo da sua trajetória do primeiro ao 12º período, ele já passou por isso, né? Agora, é claro que a gente sempre tem um modelo de discussão para continuar verificando os gaps. A nova grade, principalmente, aí eu posso falar para o pessoal do internato, essa virada para tantos instrumentos avaliativos, ela pode ser pesada nesse primeiro momento, mas ela tem um papel ainda sendo implementado, obviamente a gente tem uma série de ajustes para fazer, mas que consegue trazer para a gente com mais clareza os gaps. Então, assim, o gap não é só para saber aonde o aluno erra mais ou menos pelo erro, mas sim para poder verificar se isso é uma tendência daquela grupo ou daquele conjunto de alunos, que pode ser uma coisa particular e que não tem nada a ver com o currículo, ou não, pode ser um problema nosso, que a gente realmente tem que reestruturar de repente, uma ou duas ou várias disciplinas para poder atender e fazer aquela correção necessária. Então, esse é o segundo papel. O preparo ele já vem acontecendo. Obviamente, ano de ENAD, a gente sempre reforça essa questão, mas muito mais no tempo de engajamento. Então, faça as provas, faça os instrumentos avaliativos, que já são pertencentes mesmo da grade curricular, não tem nenhuma coisa extraordinária, que o trabalho será bem feito, né? A gente vem tendo resultados bons e isso é consequência de um trabalho que não é feito só em 2, 3 meses, né? Ou no ano do ENAD. Isso é um trabalho que é feito desde a entrada do aluno, mesmo que ele não perceba, né, ao longo da trajetória acadêmica dele. Muito bom. Teremos também simulados, né, para os alunos também, vinculados, assim, para o aluno já entender. Ambientalização, né? Sempre importante. Isso, porque 4 horas de uma prova de domingo, é óbvio que o aluno tem que se preparar nesse sentido. Ele não está acostumado a ficar lá, né? Ou talvez ele não lembre do Enem que ficou lá atrás, porque era mais ou menos nesse formato, né? Mas exatamente. Então, isso vai acontecer. Então, tem uma preparação aí para que esse aluno consiga ter um bom desempenho aí na prova do ENAD. Exato. Bom, gente, a gente vai terminando aqui, mas antes eu gostaria que o professor Dr. Maurício fizesse foi ótimo nossa conversa aqui, né? Acho que a gente conseguiu resgatar alguns conceitos importantes para o ENAD. Fizesse uma mensagem para os nossos alunos de medicina que são enadistas agora em 2023. Essa é uma coisa mais ampla, mas vamos lá, o que eu posso falar para eles? Assim, o currículo é de vocês, né? A gente fala que é currículo de vocês, na verdade o currículo é nosso, né? Meu, da professora Márcia, da nossa mantenedora, de todos os funcionários que estão presentes nessa casa, de quem está ajudando a gente aqui no podcast, da pessoa que abre a porta para a gente lá. O ENAD é de todos. O ENAD ele não é um instrumento único, singular, de uma pessoa só. Ele é de todos, né? Então, a conscientização sobre esse processo é fundamental, né? E convidar vocês a não terem medo dessa prova e, sim, se preparar no sentido de levar o instrumento a sério, ir no dia 26 de novembro à tarde, né? Preparados para encarar uma prova que tem uma durabilidade longa, de 4 horas, ler as questões, né? E mais do que nunca, não é só para o seu currículo, porque você valorizando a sua nota para poder entrar no mercado de trabalho, eu acho que é uma coisa óbvia. Eu acho que eu não preciso nem falar isso, porque é intrínseco, né? Você tem uma nota melhor para conquistar uma residência, um processo, enfim, seletivo que for, eu acho que é intrínseco. Mas agora eu vou falar uma questão mais também social, né? É importantíssimo para o Ministério da Educação conhecer, né? Conhecer com quem ele está trabalhando, conhecer o que ele tem que fazer, conhecer o que ele tem que ajustar, o que ele não tem. Então, a gente só consegue ter um processo avaliativo minimamente utilizável se as pessoas levarem a sério o processo avaliativo, né? E não é uma punição, é uma prova. Mais uma de tantas outras que você já fez e vai fazer ainda na vida, porque o profissional médico ele não para de fazer. A todo momento tem um curso, enfim. Então, é para ir com a certeza do bom trabalho que foi desenvolvido ao longo dos anos, fazer parte das atividades propostas, mas que já são, muitas delas, atividades que já são previstas mesmo no currículo,
e encarar esse desafio como um desafio positivo, né? Um desafio bom, que ao mesmo tempo que você está atribuindo marca, né? Nota a sua instituição, né? Para entrar no mercado de trabalho com tranquilidade, né? Você também está fazendo um papel nacional de extrema relevância, porque muitos não fazem, ENAD. Então, vocês, dentro da formatação, né, por conta da carga horária, etc., tem uma missão muito especial, né? A missão de poder participar daquele ciclo avaliativo de todos os alunos de medicina em 2023, né, do Brasil inteiro, né, de instituições públicas e privadas, em termos de como está a medicina no Brasil, né? Isso é muito importante. Então, esse que acho que é a mensagem mais direcionada para vocês. E agradecer de novo o convite. Muito obrigada, Maurício. Eu queria agradecer a participação e com certeza vai enriquecer aí junto aos nossos alunos na nossa trajetória junto ao ENAD. Que bom. Para a gente ter um ótimo desempenho. É isso. Obrigada. Vamos. Vamos.